Amém? Vamos orar mais uma vez? Fique em pé, por favor. Você vai ficar um tempão sentado, né? Fique em pé e feche os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê graça, pedir a Deus que fale conosco, pedir a Deus que abençoe a Força Team, que abençoe quem fala, abençoe quem ouve, pedir a Deus que abençoe quem está acompanhando a gente pela web rádio, quem está acompanhando a gente pela internet, pedir a Deus que abençoe até quem não está acompanhando a gente, não é verdade? Feche os olhos aí, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te adoramos porque o Senhor é bom e porque há um imenso amor à nossa disposição todos os dias. Nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco de tantas maneiras e o Senhor prepara sempre para nós tantas oportunidades para que te conheçamos mais e mais e mais e mais, e obrigado por este amor que quer nos alcançar sempre. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo mora em nós, e porque o Teu Espírito Santo mora em nós, nós podemos Te conhecer, nós podemos ouvir a Tua voz nos ensinando coisas, a Tua voz nos trazendo palavras de amor, de correção, de esperança, de exortação. Muito obrigado por este culto, por este congresso, obrigado pela mesa da Santa Ceia, obrigado por esta festa linda, essa festa linda que os teus filhos celebram, Senhor, onde nesta festa nos lembramos do corpo e do sangue de Jesus derramado e moído por nossas iniquidades. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus irmãos, agora você pode se sentar, assente-se por favor. Eu estou muito feliz pela oportunidade de poder trazer a palavra e ministrar e trazer uma reflexão num encontro muito importante. É esse encontro em que a igreja especialmente, investe na vida dos nossos queridos adolescentes, e eu estou feliz demais. Eu só vou ficar um pouco, às vezes, olhando para cá, viu, irmãos? Eu vou ficar às vezes olhando para cá, porque é onde eu estou vendo a maior concentração de adolescentes, mas eu vou tentar me dividir entre os adolescentes e entre os adultescentes, pode ser? Ok? Então, irmãos, a palavra de Deus é uma só, a Bíblia é uma só, nós só temos diferentes aplicações, e às vezes as aplicações que nós trazemos para a vida dos adolescentes não são as mesmas aplicações que nós trazemos para a vida dos adultescentes, As aplicações na vida da Força Team nem sempre são as mesmas aplicações na vida da Força Old, sei lá se é da Força Old, tá bom? Mas abra sua Bíblia em João. Eu quero que vocês abram a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. O tema, falando sobre adoração, e adoração debaixo da orientação do Espírito Santo. A verdadeira adoração é aquela que ocorre sob a orientação e a inspiração do Espírito Santo. Esse é o tema desse congresso. E eu gostaria de, essa noite, trazer uma reflexão importante para nós. Por que Deus manda a gente, Deus nos convida a adorá-lo? Já pararam para pensar nisso? Por que Deus convida a igreja, tanto os teens quanto os old, Por que Deus convida esse pessoal à adoração? E eu gostaria de, essa noite, falar sobre isso, adolescentes. Adoração, eu curto. Pode ser assim? Irmãos, antigamente isso aqui queria dizer joia, Amém, irmãos? Antigamente isso daqui, queria dizer joia, agora quer dizer curto, Então, nosso tema essa noite vai ser adoração, eu curto. Adoração, eu pratico. Adorador eu sou. João capítulo 4, um texto tão conhecido,
versos 23 e 24, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em isto mesmo, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pessoal, a gente escuta falar tantas vezes em adoração, né? Toda música, quando a gente vai começar a ministrar uma música, a gente diz assim: agora vamos adorar o Senhor, não é verdade? Quando nós vamos contribuir com as nossas ofertas, os pastores nos dizem assim: agora nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Às vezes, quando tem algum pregador pregando, esse pregador diz assim: adore o Senhor com glória a Deus, e nós adoramos a Deus com glória a Deus. Então, gente, adoração faz parte da nossa vida, adoração faz parte da nossa caminhada enquanto igreja, enquanto cristãos, tanto adultos, quanto idosos, quanto adolescentes, todos nós somos convidados por Deus a adorar. E a gente fala de adoração quase o tempo todo. Eu só tenho a impressão que a gente não entende bem o que é adoração, e a gente não entende bem aquilo que Deus está querendo dizer quando Ele nos chama para sermos adoradores em espírito e em verdade. Quando Deus nos convida a sermos adoradores em espírito e em verdade, o que Ele está querendo dizer? Quando Ele olha para você, adolescente, teen, e Ele diz assim: você precisa me adorar em espírito e em verdade. O que Ele está querendo dizer para você? Quando Ele olha para você, adolescente, e Ele diz assim: você precisa me adorar em espírito e em verdade. O que será que o Senhor quer dizer? O que o Senhor chama de adoração? Será que música e adoração é a mesma coisa? Será que todas as vezes que a gente canta, a gente está adorando? Pessoal, tem uma história muito bonita de adoração na Bíblia Sagrada. E eu gostaria, presta bem atenção, eu gostaria que a gente aprendesse com essa história o que é adoração. É uma história muito conhecida, mas nós passamos às vezes superficialmente por essa história. Essa história, a história que vai nos ensinar essa noite o que é adoração, é a história de um homem muito idoso. E esse homem muito idoso recebeu de Deus uma grande promessa, a promessa de que seria pai de muitos, muitos filhos. Só para você ter uma ideia, olha aqui para mim, só para você ter uma ideia, quando Deus foi dizer para ele quantos filhos ele ia ter, Deus usou como comparação a areia da praia. É filho demais. Deus usou como comparação as estrelas do céu. Pensa num cara que ia ter filho, né? Pensa num homem que ia ter uma descendência numerosa, e esse homem é Abraão. E nós vamos aprender lá com a história de Abraão o que é adoração. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 22. Gênesis no capítulo 22. Gênesis capítulo 22, verso 5. Olha que interessante. O mesmo Deus que deu para este homem idoso um filho, fala com esse homem idoso assim: pega o seu filho e oferece o seu filho para mim, sacrifica o seu filho, mata o seu filho para mim. Mas que incoerência, que coisa doida desse Deus. Ele faz uma promessa já para um homem velho, e o tempo passa, ele cumpre essa promessa então na vida desse homem que agora está mais velho ainda,
E de repente, quando esse homem está bem alegre com o filho dele, bem feliz com o filho dele, esse Deus vai e pede esse filho de volta. É isso que aconteceu em Gênesis 22. Deus pediu para Abraão entregar Isaac. E Abraão foi lá para entregar Isaac. E olha que interessante, gente. Abraão faz uma viagem com Isaac e com mais alguns servos. Chega uma determinada altura, antes de chegar lá no pico do monte, do Moriá, Abraão diz assim para os servos dele assim, lá em Gênesis 22:5: fica aqui, espera aqui, que eu e o menino vamos lá para cima, e depois que nós formos lá em cima adorar a Deus, a gente vai voltar. Peraí, não estou entendendo. Talvez você se pergunte. Abraão não foi lá em cima sacrificar o Isaac? O objetivo de Abraão não era sacrificar Isaac, entregar Isaac para Deus? Por que Abraão está dizendo que vai adorar e depois volta? Você é inteligente. Vocês também são. Vocês já estão começando a entender que adoração na Bíblia Sagrada é a capacidade que um adolescente ou que um adolescente tem de se desligar, de abrir mão de coisas que são muito preciosas para ele ou para ela e agarrar-se, apegar-se única e exclusivamente ao Senhor. Adoração é essa capacidade, pessoal, de dizer assim: Deus, eu gosto pra caramba de assistir aquele programa de TV, eu acho legal demais aquela roupa, Deus, é isso que eu quero, eu sou feliz quando eu faço isso. E aí Deus vira para você, e fala assim: cara, eu estou te pedindo uma coisa, para de assistir esse programa, porque eu quero que você faça parte daquele grupo de louvor da igreja, e o ensaio desse grupo de louvor é bem na hora desse programa que você curte pra caramba. Então eu estou pedindo a você que renuncie a este programa por minha causa. E é assim conosco também, adolescentes. A gente precisa parar de achar que a adoração é exclusivamente fazer barulho dentro da igreja. Adoração é a capacidade que nós temos de nos desprender de tudo aquilo que nos cerca, de renunciar, se for preciso, a todos os tesouros que nós temos na nossa vida e nos apegarmos única e exclusivamente a Ele, que é o maior tesouro que nós temos. Isso é adoração. Isso é adoração. A capacidade de se desligar de algumas coisas e apegar-se exclusivamente a Deus. Pensa no velhinho do Abraão, naquela caminhada, indo adorar no Monte Moriá. Pense no processo de desprendimento que Abraão teve que enfrentar, dizendo assim: meu Deus, é o meu filho, mas nada nesse mundo é mais precioso do que o Senhor, nem mesmo o meu filho. Nada nesse mundo é mais importante para mim do que a vontade de Deus para a minha vida, nem o meu filho e nem o programa de televisão, nem as horas e horas e horas na internet. Isso é adorar o Senhor. Adorar o Senhor, tanto para adolescentes quanto para adolescentes, é se desprender, é renunciar para unir-se exclusivamente ao Senhor. É dizer assim: Senhor, eu gosto muito de algumas coisas que eu tenho, só que nenhuma delas é mais importante para mim do que o Senhor. Senhor, eu gosto muito disso daqui, mas sinceramente, Senhor, eu sinto que isso daqui está me afastando do Senhor. Então, quer saber uma coisa? Eu não penso duas vezes, eu entrego.
Isso é adoração. Por isso, irmãos, que adoração pode acontecer e deve acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde nós estivermos, nós precisamos ser adoradores verdadeiros. Então você está lá na escola, sabe que tem uma rapaziada lá na escola, uns amigos, entre aspas, lá na escola, que não fazem bem para você. Quando você está perto desses amigos, você fala palavrão. Quando você está perto desses amigos, você faz brincadeiras que denigrem a imagem do outro. Quando você está perto desses amigos, eles te mostram material que não deveriam mostrar para você. Esses amigos mandam no seu e-mail e na sua caixa de e-mail coisas que você não deveria ver na internet. Aí mesmo assim você gosta de estar com eles lá na escola. Mas lá na escola, presta atenção, você também precisa ser adorador. E aí lá na escola você tem a oportunidade de dizer quem é mais importante, cara. Se é sentir-se bem do lado dos seus amigos ou agradar a Deus. Aí sabe o que acontece? Lá na escola, os amigos dizendo assim: vamos lá, vem cá para você ver. Vem cá para você ver que material interessante. Vem cá para você ver que foto bacana aquele carinha tem lá no celular dele. Olha só o que ele pegou. Olha só. Não, mas ninguém pode ver. Não conta para ninguém. Olha aqui o que ele tem na mochila, mas não conta para ninguém. Aí você está assim: cara, vem. Você fala. E aí você fala assim: eu não vou. Pessoal, não vou, tchau, depois a gente conversa. Eu não vou, não é a minha praia. Pronto, adorou a Deus. É isso que Deus chama de adoração. É isso que Deus chama de adoração. É lá na escola, é lá no trabalho, é a capacidade de renunciar, é a capacidade de largar, deixar de lado aquilo que a gente julga importante, para que não a nossa, mas a vontade de Deus se cumpra em nós. Isso é adorar. Isso é adorar. E sabe, pessoal, eu estou um pouco preocupado com vocês, adolescentes, força teen, porque parece assim que nós estamos convivendo com uma geração de teens que tem um chiclete, que está envolvido com chiclete. Enquanto a adoração é a capacidade de se desprender, tem gente, pessoal, que tem um chiclete envolvido no corpo todo. Onde para, gruda. Então, tem um amigo que não é muito legal, o cara não é bacana, não vive, não cumpre a vontade de Deus, e essa pessoa se aproximou de você, parece que você tem um chiclete. Gruda. Nós, adolescentes, parece que também estamos envolvidos com chiclete. Situações complicadas, negócios que não são legais, sentimentos que são sentimentos pequenos, sentimentos baixos de ira, de revolta, de fofoca, um monte de coisa. Parece que ao invés da gente se desprender dessas coisas, a gente gruda. Mas para nós sermos adoradores, a gente tem que pegar esse chiclete, pessoal, e gruda a gente naquilo que não é legal. Esse chiclete que gruda a gente naquilo que nos afasta da vontade de Deus, a gente tem que pegar esse chiclete e dar um jeito de tirar esse chiclete. Tirar fora. Por quê? Porque adorar a Deus é se desprender de tudo aquilo que nos afasta dele e nos apegarmos única e exclusivamente a Ele, só Ele. A vontade dos amigos fica em segundo plano. A vontade do namorado ou da namorada, quem já tem, fica em segundo plano. A moda da internet e da televisão fica para segundo plano. A vontade louca, desesperada de ter um aparelhinho eletrônico de última geração, mesmo que o pai não possa comprar, essa vontade, mesmo sendo grande, e o pai dizendo assim: filho, o pai não vai gastar esse dinheiro com você. Mesmo a vontade sendo grande, ela fica no segundo plano.
Aí ao invés de te dar um iPad, você pode te dar um aipim para descascar. Ela vai descascar o aipim, né? Vai descascar o aipim, meu filho, porque a gente tem que fazer o almoço. E aí você sabe que mesmo a vontade sendo grande de ter aquele negócio, que é legal pra caramba, aí você não vai ter, fica para segundo plano. Porque em primeiro plano na sua vida, presta atenção, em primeiro plano na sua vida só Deus. Amém, irmãos? Em primeiro plano na vida dos adolescentes, só Jesus, só Deus. E é aí, pessoal, presta atenção, e é aí que eu volto lá atrás, onde eu falei que Deus pede e nos convida a sermos adoradores, não porque a adoração faz bem para Ele, mas porque a adoração faz bem para a gente. Deus não precisa que a gente faça bem para Ele nenhum, Ele é autossuficiente. Ele não precisa que a gente faça nenhum favor para Ele. Então quando Ele nos convida a sermos adoradores, é porque a adoração nos abençoa. E é aí, força teen e força old, que eu quero falar com os irmãos de três coisas que nós precisamos praticar com elas o desprendimento. Olha aqui para mim, ó. 3 coisas, pessoal, que a gente precisa fazer, sabe o quê? Ao invés de pegar igual chiclete, a gente precisa largar. Larga essa coisa e se pega no Senhor e se une ao Senhor. 3 coisas. Pode ser assim? Pode ser assim, irmãos? Amém? Olha só, eu trouxe aqui para fazer uma ilustração. A primeira coisa, cadê? A primeira coisa, né? Isso aqui é um cabo de vassoura, mas agora deixou de ser um cabo de vassoura e se tornou uma muleta, tá bom, irmãos? Amém? O que vocês estão vendo aqui? Uma muleta, né? Vocês também estão vendo uma muleta. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que a gente precisa praticar esse desprendimento, ao invés de grudar igual chiclete, a gente precisa largar. Sabe o que é? Algumas coisas que nós carregamos na vida da gente, que a gente usa para se escorar, que a gente usa, carrega conosco, para a gente ficar se escorando a vida toda. A vida toda, irmãos, tem umas coisinhas que a gente gosta de carregar e fica se escorando. Sabe o que isso aqui representa? As desculpas, pessoal. Tem muito teen por aí que vive se escorando em desculpas esfarrapadas. Presta atenção. Por que você tirou nota ruim nessa prova? A melhor desculpa que tem, sabe o que é? É aquela pessoa terrível, né? Maquiavélica, aquela pessoa cruel, sem coração, chamada professor, não é isso? Aquela pessoa sem coração, meu Deus, mãe, meu professor de matemática, aquele homem não tem coração, a minha professora de inglês, mãe, aquela mulher, olha, temos que fazer uma campanha por aquela mulher. E sabe o que vai acontecendo, irmãos? Sabe o que vai acontecendo? A gente vai se pegando, olha aqui para mim, a gente vai se apegando, se grudando em escoras para a vida. Por que você fez isso daqui? Essa conduta errada. Às vezes algum irmão te pergunta, você errou nisso, por que você fez isso? Aí ao invés de dizer simplesmente assim, olha, não importa por que eu fiz, importa que eu errei e estou arrependido. Sabe o que a gente faz? Pega a muletinha para se segurar nela. Eu fiz isso porque na verdade ninguém me entende. Eu fiz isso porque na verdade aquele irmão, aquela irmã não olhou para mim. Por que você não vem mais na igreja, fulano de tal? Ninguém me cumprimenta. E vai se escorando, e vai se escorando. Só que presta atenção aqui, não vou bater em vocês.
Prestem atenção. Vocês sabem, pessoal, que quando a gente se escora, essa coisinha aqui, se eu começar a me escorar por muito tempo, se eu encolher a minha perna direita e tentar substituir a minha perna direita por essa coisinha aqui, sabe o que vai começar a acontecer com a minha perna? Ela vai atrofiar. Tem muito crente atrofiado. Vai se escorando, desculpas esfarrapadas, erros que ao invés de serem confessados, são explicados. E erro não é para ser explicado, pecado não é para ser justificado, pecado é para ser confessado. E aí o sujeito vai se apropriando de muletas e vai se atrofiando. Anos e anos de desculpa esfarrapada. E vai se atrofiando, se atrofiando. A primeira coisa que, como adoradores, debaixo da orientação do Espírito Santo, nós precisamos largar essa noite, são as escoras da vida. Vocês, olha para mim, todos os adolescentes aqui, os adolescentes também, mas principalmente os adolescentes, olha bem para mim. Vocês precisam parar de dar desculpas. Quando o seu pai ou a sua mãe chegar para você e disser assim: meu filho, você errou, não dê desculpa para o seu pai, para a sua mãe. Diga assim: pai, mãe, você acha mesmo que eu errei? Acho que você errou, então por favor me perdoe. Eu quero confessar a minha culpa, eu não quero explicar a minha culpa, eu quero consertar. E aí sabe o que vai acontecer? Ao invés de ser um adolescente atrofiado, você vai desenvolver a musculatura do seu caráter. Você será um grande homem de Deus, você será uma grande mulher de Deus. Não que um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus não erre, viu pessoal? Olha aqui para mim, teens. Um grande homem e uma grande mulher de Deus comete erros também. Só que ele não tem um caráter atrofiado, ele tem um caráter sólido. Ele diz assim: eu errei e peço que você me perdoe. Vamos largar as muletas, largar as desculpas. É a primeira coisa que a gente precisa deixar de lado hoje. Amém, irmãos? A primeira coisa. Outra coisa, irmãos. Outra coisa. Agora eu quero 2 varões corajosos aqui. 2 varões teens corajosos. 2 varões. Tem que ser menino. Pode ser uma menina também. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Oi? Naquelas cadeiras ali, um menino e uma menina, um só. Isso, obrigado, senta ali. A primeira coisa, pessoal, que a gente precisa deixar são as escoras da vida. Se desprender das escoras da vida e unir-se a Deus. A segunda coisa, sabe que é um negócio assim que atormenta muito e que acompanha muito os teens na atualidade, que é uma coisa que nós precisamos nos desprender, são os julgamentos superficiais. Isso nunca aconteceu com nenhuma de vocês e com nenhuma de vocês, mas quantas meninas por aí, muito longe daqui, já não se encantaram por um rapazinho que tinha só casca, que tinha só boa aparência, que tinha só um cabelo bacana, que tinha só uma roupa bacana. Sabe, pessoal, uma coisa que tem acometido seriamente a nossa juventude, a nossa adolescência, é o drama dos julgamentos superficiais, baseados apenas em aparência. A gente vive numa ditadura da aparência que é terrível, pessoal. Os caras ficam o tempo todo tentando dizer para a gente quem que é o padrão de bonito e de feio que a gente tem que achar. Só que é tudo muito superficial. E eu tenho aqui em minhas mãos 2 ovos. E eu quero pedir, vou dizer uma informação para vocês. Um ovo está cozido, o outro não. Hã?
Essa cara, né? Um ovo está cozido e outro não. Haha, você vai ser o primeiro então, segura. Segura esse ovo acima da sua cabeça. E segura esse ovo acima da sua cabeça. Deixa assim, ó, segura assim. Assim, acima da cabeça. Olha para mim. Olha o drama que nós estamos vivendo hoje em dia, adolescentes e adultescentes. Segura ele na cabeça, porque quando bater ele vai, se ele ficar, segura aí. Segura aí. Eu falei que tinha que ser corajoso e corajosa. Segura aí. Segura aí. Então, presta atenção, você não sabe, cara. Você não sabe, fica quieto aí. Pessoal, olha só. A gente está vivendo um drama que tem impedido muitos dos nossos adolescentes de serem adoradores, que é o drama do julgamento pela aparência. Se você olhar bem esses dois ovos, você não tem critério para dizer qual dos dois ovos é o ovo cozido e qual é o ovo cru. Olhando os ovos assim, tentando desviar um pouquinho da cara de pânico deles, mas se você for olhar para os ovos, você não tem critério, presta atenção, cara, você não tem critério para dizer qual ovo é o seguro e qual ovo não é o seguro. Por quê? Porque por fora é tudo a mesma coisa. Olha para mim, por fora é tudo a mesma coisa. E aí sabe o que está impedindo muitos dos nossos jovens e adolescentes de viverem em plenitude uma adoração legítima diante de Deus? É que a mídia, às vezes até a família, os amigos estão dizendo assim: cara, o seu ovo, cara, tá igualzinho dela, meu. Deixa eu dar um tapaço nesse ovo, meu brother. Eu estou em crise. Gente, presta atenção. É isso que a mídia está dizendo. E sabia que tem muito adolescente, olha para mim. Sabia que tem muito adolescente e muito adultescente também, tomando decisões sérias na vida, baseado apenas em critérios superficiais, apenas naquilo que é só aparente, apenas naquilo que engana os olhos. Olha aqui vocês aqui, pessoal, vocês adolescentes, se vocês não têm coragem de ficar no lugar deles ali, não conversa. Não conversa. Se vocês não têm coragem de ficar lá no lugar deles, para se submeter apenas a uma sujeirinha de ovo, porque, olha para mim, se vocês não confiam nas aparências, nem para fazer uma escolha de um ovo, vocês vão confiar nas aparências para fazer a escolha do namorado, da namorada, meu. Não confia na aparência nem para escolher se vai sujar ou não o cabelo, e quer confiar na aparência para escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da vida. Olha para mim, tem alguma coisa errada aí. Tem uma coisa errada aí. Calma, filho, calma. Teu cabelo é fofinho, meu brother. Irmãos, a adoração, preste atenção que nós precisamos caminhar. A adoração, olha para mim vocês. A adoração nos leva a enxergar as coisas em profundidade. Só tem uma forma, pessoal, de saber quem está na situação melhor ali. E essa forma não é conhecendo aquilo que é aparente, mas conhecendo aquilo que está dentro, aquilo que é o interior. E somente Deus pode conhecer aquilo que é o interior de cada um de nós. Por isso que a adoração nos abençoa quanto a essas escolhas. Porque a adoração, olha aqui, ó, a adoração nos impede de enxergarmos superficialmente,
Porque quando adoramos a Deus, nos aproximamos daquele que conhece todas as coisas e que pode dizer para mim assim, pode dizer para você assim, qual que é o seu nome? Paulo. Deus é o único que conhece esse ovo interiormente. E se o Paulo Carlos, perceba aqui, se o Paulo Carlos se aproximar de Deus, ele pode buscar em intimidade com Deus, dizer assim: Deus, se esse ovo é uma cilada na minha vida, se esse ovo vai me desviar dos teus caminhos, se esse ovo vai enterrar o ministério que o Senhor tem na minha vida, Senhor, revela para mim o que está dentro desse ovo, porque eu só julgo pelo lado de fora, mas o Senhor julga pelo lado de dentro, o Senhor conhece por dentro. Por isso que a adoração nos abençoa, porque nos aproximamos do Deus que conhece todas as coisas e todas as pessoas pelo lado de dentro. Por isso, cara, que antes de namorar e casar, você tem que ser um adorador apaixonado por Jesus. Amém? O amém aqui foi bem baixinho, irmãos. Vamos orar, a igreja interceda, porque o amém aqui foi bem baixinho. Antes de namorar, você tem que ser um adorador profundamente apaixonado por Jesus. Amém? Tá bom, os pais ouviram isso. Vai sentar lá, meu brother. Vai sentar lá. Vai sentar lá. Deus seja louvado, né? Olha o livramento aí. Obrigado, princesa. Deus abençoe. Ele estava falando em línguas estranhas ali já estava, Senhor. Para nós terminarmos, irmãos. Para nós terminarmos. Olha só. Primeiro, a adoração nos livra de escoras. Segundo, nos aproximando de Deus, que conhece tudo e todas as coisas, a adoração nos livra de julgamentos superficiais. E terceiro, para nós concluirmos, a adoração nos livra de governos equivocados e errados sobre a nossa vida. Tem uma ilustração que eu acho que eu já fiz, acho que até aqui na igreja sede eu já fiz, e eu quero fazer essa ilustração de novo. Eu quero pedir um violão emprestado do Hudson. Presta o violão, Hudson. Hudson. Som. Está funcionando? Uma vez eu não vi, mas depois, eu não vi ao vivo, né? Mas depois eu acompanhei o Hudson. Acho que era você mesmo cantando uma canção assim. Você pode ter... É você? No congresso? Então, irmãos, eu vou cantar uma canção que eu escutei o Hudson cantando. E eu gosto muito dessa canção, talvez alguns de vocês conheçam. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Os irmãos querem que eu cante outra? Perceba bem uma coisa, irmãos. Esse é um violão tão especial, feito de uma madeira especial. E essas cordas têm que estar precisamente tensionadas, esticadas, para que elas então produzam algo interessante. Como é que pode, olha aqui para mim, Força Team, como é que pode um negócio feito de maneira tão especial produzir um som tão desagradável? É simples, é verdade. Alguém aí acertou, é verdade. Nós temos algo muito especial aqui, mas que foi submetido ao governo errado.
Agora, percebam. Percebam que você pode ter e você pode ser uma pessoa com muitos dons e muitos talentos. Você pode ter muita coisa interessante para oferecer. Você pode ser um menino e uma menina, olha para mim, não olha para o Hudson, extremamente saudável e inteligente. Escuta. Paredes e pisos cobertos de bens. Ter um carro do último tipo. Presta atenção. Qual que é a diferença entre esse violão e o violão que eu toquei? Hein, irmãos? Nenhuma. É o mesmo violão. Agora o problema é que o mesmo violão estava produzindo um negócio terrível porque ele estava debaixo do governo errado. Quem estava tocando violão naquela hora não conhecia profundamente o funcionamento do violão. Quem estava tocando violão naquela hora era alguém que não tinha nenhum vínculo de amor com o violão. Quem estava tocando violão naquela hora não sabia tratar o violão com precisão. O Hudson sabe. Por isso o violão, debaixo do governo dele, produz esse som tão agradável e tão confortável. Tem algumas coisas que não são Deus que estão governando a vida de alguns adolescentes. Tem algumas coisas que não são Deus que estão governando a vida de alguns adolescentes. Alguns de nós neste lugar estamos vivendo uma vida que não está produzindo boa música. Por que não está produzindo boa música? Quer dizer que nós não somos importantes? Quer dizer que nós não temos dons? Quer dizer que nós não temos um talento? Quer dizer que nós não temos uma chamada ministerial? Quer dizer que nós não temos algo para fazer? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que nós não estamos 100%, alguns de nós, debaixo do governo certo. E o governo certo na vida de um adorador é o governo de Deus. Quem é que está governando as suas escolhas? Quem é que está governando a sua vida? Olha aqui, quando você pensa em profissão, em futuro, em que você pensa? Será que você busca em Deus? Ou simplesmente quem faz a sua cabeça para escolher a sua profissão, o que você pensa, o que você quer ser lá no futuro, é só o seu professor da escola? Quem é que está governando as nossas vidas? Talvez alguns de nós não estejamos produzindo boa música, porque não estejamos debaixo do governo certo. E o governo certo sobre uma igreja adoradora é o governo de Deus. É o governo de Deus. O governo certo para a sua família é o governo de Deus. Talvez a sua família não está produzindo uma música interessante porque não são os dedos de Deus que estão tocando a sua família. Talvez hajam outros dedos. Talvez você não tenha perspectiva, não consiga sonhar, não consiga ver um futuro, não consiga fazer planos, porque o governo que está sobre você não é o governo certo, não é o governo de Deus. E eu gostaria de orar essa hora. Eu gostaria de orar e fazer um apelo muito sincero agora a todos aqui. Todos, tanto adultos quanto adolescentes. E o meu apelo é para que, se houver alguém no nosso meio, preste atenção em mim. Preste atenção em mim. Se houver alguém no nosso meio que precisa essa noite se desprender de algumas escoras, se houver alguém aqui entre vocês que o pai e a mãe de vocês sempre chamam atenção pela mesma coisa, vocês sempre são corrigidos pela mesma coisa, e você fica dando desculpa sempre.
talvez na escola. Talvez alguns de nós aqui tenhamos algumas áreas da nossa vida que a gente nunca conseguiu se acertar. E às vezes é porque a gente tem escoras. Se tem alguém aqui essa noite que precisa largar alguma escora, se tem alguém aqui essa noite que está fazendo julgamentos superficiais e precipitados e precisa aprender a julgar de maneira mais profunda, se tem alguém aqui essa noite que precisa colocar a vida debaixo do governo certo, para que produza boa música, esse é o instante, essa é a hora. Nós vamos nos apresentar diante da mesa do Senhor, e Deus está nos chamando a abdicarmos, a largarmos, deixarmos, renunciarmos e nos apegarmos única e exclusivamente a Ele. Coloque-se em pé, por favor. Eu quero, com muito respeito, convidar você que se sente tocado pelo Senhor. Se você se encaixa, se você precisa, antes de ceiar com o Senhor, fazer uma oração especial, eu quero te convidar aqui à frente. E esse convite também é para vocês. Se existe alguma coisa que vocês estão usando como escora, se existe alguma coisa que você está, de repente, vendo que não está produzindo boa música na sua vida, porque você percebe que Deus não está governando aquela área, e você quer dizer assim: Senhor, a partir de hoje, quem vai governar toda a minha vida, em especial aquela área, é o Senhor. Deus, eu quero me submeter ao reino do Senhor, e eu quero ser um adolescente adorador, eu quero ser um adultescente adorador. Eu quero te conhecer em profundidade. Pode vir mais aqui para frente, ó. Boa música, tá ouvindo? Boa música. Não era aquela coisa estranha. Eu toco mal a beça, né, gente? Fala sério. Quase que eu fui proibido pelo pastor Ferreira de ir lá tocar, vocês viram, né? Ele me conhecia. Boa música, boa música. Um adorador produz boa música. Um homem e uma mulher que se relaciona com Jesus produz boa música. Não quer dizer que nunca dá uma desafinadinha, não, porque dá. Mas ele produz boa música, tem ordem. Podemos orar juntos. Feche os seus olhos. E eu quero convidar você que está aqui à frente. Eu quero convidar você a falar com Deus o que você veio fazer aqui na frente. Olha aqui, adolescentes. Vocês não podem ser movidos pelas emoções. Não é para nenhum adolescente ficar aqui na frente se não acha que tem que estar aqui na frente. Conseguem me entender? Vocês têm que ter convicção. Lembra que eu falei das muletas? Não pode ter, tem que ter caráter bem trabalhado. Não, eu estou lá, eu sei o que eu estou fazendo ali na frente, eu sei o que eu quero com Deus. Feche os seus olhos e comece a orar. Feche os seus olhos. A igreja também, vamos evitar distrações. Vamos evitar distrações. Diga ao Senhor: Senhor, eu vim aqui abandonar as muletas que eu carrego comigo, Senhor. Eu vim aqui, Deus, dizer que nunca mais eu vou dar desculpa esfarrapada para o meu pai e para minha mãe. Senhor, eu vim aqui dizer que eu estou entregando ao Senhor a muleta da mentira, porque eu sempre encontro uma desculpa mentirosa para justificar a minha nota vermelha lá no boletim.
Senhor, eu sempre culpo as outras pessoas pelos meus problemas, pelos meus erros, só que eu não quero mais culpar ninguém pelos meus erros. Eu quero ser um menino de caráter, eu quero ser uma menina de caráter, eu quero ser um adulto de caráter, eu quero ser um pai de caráter, eu não quero carregar muletas comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos, nós oramos por esses adolescentes, por esses jovens que estão aqui, Senhor, e que de uma forma ou de outra receberam a instrução e a ministração da tua palavra. Deus, a minha oração é para que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor ainda este final de semana, e se for da tua vontade ainda hoje, nesse instante, que o Senhor gere algo muito profundo na vida desses adolescentes aqui. Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender da vida deles toda mania, todo hábito, Senhor, de ficar dando desculpas, de julgar superficialmente, baseado apenas nas aparências. E eu quero também, Senhor, pedir ao Senhor que sobre a vida deles venha o governo do Senhor. Deus, que aqueles que estão produzindo uma música não muito bonita, Senhor, que aqueles que estão produzindo uma música não muito interessante, não muito afinada, Senhor, que venham ter um encontro profundo com o Senhor, que esses adolescentes conheçam o Senhor profundamente, e que eles se apaixonem profundamente por Ti, Jesus, de maneira que o Senhor venha ser a coisa mais importante da vida deles, que o Teu Espírito Santo gere no coração deles fome e sede pela presença do Senhor, que o Senhor seja aquilo que há de mais precioso no coração deles. Deus, que eles tenham coragem de dizer não para os falsos amigos lá da escola. Deus, que eles tenham coragem de dizer não para o assédio que chega até eles. Deus, que as meninas, em nome do Senhor Jesus, tenham coragem, Senhor, de rejeitar, de se afastar de todo homem malicioso que venham assediá-las, que venha fazer propostas indecorosas. Guarda essas meninas na Tua presença, guarda essas santas na Tua presença, Senhor. Que os meninos aqui, Deus, sejam, pelo poder do Teu Espírito Santo, grandes homens de caráter. Que os meninos aqui, Senhor, se afastem das rodinhas de amigos, das rodinhas de falsos amigos. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos orando para que toda pessoa que esteja mal intencionada na vida desses jovens, oferecendo drogas, oferecendo pornografia, oferecendo qualquer outra coisa que não esteja de acordo com a vontade do Senhor, nós oramos para que essas pessoas nunca mais se aproximem da vida deles. Nós estamos orando como igreja, nós estamos orando como pais, repreendendo da vida deles todo mal, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus. E aqueles irmãos adultos, Senhor, que vieram aqui, que também foram alcançados de alguma forma, nós estamos abençoando esses irmãos, que aqueles que vieram entregar muletas, que vieram entregar coisas nas quais se escoram, que eles sejam alcançados pelo Senhor. Que aqueles que estão julgando superficialmente alguma coisa, que julgam pelas aparências, que precisam ter mais conhecimento em profundidade, que o Senhor os alcance. Que aqueles adultos, Senhor, cuja vida não está produzindo boa música, porque estão debaixo do governo errado, porque está sendo alcançado pelas mãos erradas, que o Senhor os alcance também e passe a produzir nessas vidas, nessas famílias, uma música celestial, um som do céu, um som de louvor, um som de adoração, um som de proclamação, um som que ergue o Teu nome alto, porque é assim que o Senhor está, num alto e sublime trono, Senhor. Nós Te adoramos e nós Te bendizemos por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Dá um abraço aí, dá um abraço da pessoa que está aí do teu lado.